Todos vão vir com suas mulheres lindas, e eu com um rato de esgoto feio como você. Tenho vergonha de ir com você, disse o marido antes do evento da empresa. Mas quando, no restaurante, entrou uma mulher linda com um vestido elegante, todos ficaram boquiabertos. Mas antes de continuar, me conte nos comentários, de que cidade você está me ouvindo? Eu adoraria saber até onde minha história chegou. Melhor eu ir sozinho do que me apresentar com essa ratinha de esgoto que tenho por esposa, disse Leonardo com uma risada abafada, sem saber que Camila estava a poucos metros, ouvindo cada palavra. Camila Herrera, de 42 anos, estava de pé ao lado do espelho da entrada. A luz quente do lustre iluminava seu rosto com uma dureza que não perdoava. Tinha o cabelo meio preso, alguns fios soltos roçando suas bochechas, e segurava as chaves do carro na mão. Havia parado para se arrumar um pouco antes de sair ao supermercado. Nada importante, só o de sempre: leite, pão, alguma verdura. Mas então ela ouviu. A voz de seu marido, Leonardo, saía nítida do alto-falante do celular na sala de jantar. Ele falava ao telefone com alguém. Primeiro pensou que era uma ligação qualquer, talvez de trabalho. Depois reconheceu o tom, aquele jeito de fingir simpatia com os colegas, e ficou imóvel. A boca entreaberta. As chaves ainda na mão. Juro pra você, Marco, todos vão chegar com mulheres espetaculares, dizia Leonardo. Esses eventos parecem desfiles, irmão. E eu com essa que tenho. Uma ratinha de esgoto. Não estou exagerando. Camila sentiu como se tivesse levado uma pancada no peito. Quis se mover, entrar e gritar que estava ouvindo, que a respeitasse. Mas não conseguiu. Algo mais forte que sua dignidade disse: escute. Anda com aquelas roupas, aqueles vestidos largos como se quisesse se esconder do mundo. Nem maquiagem usa mais. Já nem parece mulher, Marco. Tô falando sério. Tenho vergonha de levá-la. As pessoas vão pensar que sou filho dela, ou o cuidador. Silêncio. Depois, uma gargalhada. A de seu marido. Camila engoliu em seco. A boca secou no instante. As chaves escorregaram dos dedos e caíram no chão com um tilintar metálico. Leonardo não percebeu. Ela não se moveu. Não chorou. Olhou seu reflexo no espelho do corredor. Não era só o que ele havia dito. Era o modo como dizia. Com naturalidade. Com desprezo. Com superioridade. Ela sabia que não era a mulher mais arrumada do mundo, mas não era nenhuma ratinha de esgoto. Não era. Pelo menos não antes. Naquele momento, enquanto o marido ainda ria com um amigo do outro lado da casa, algo em seu peito se quebrou. E ao mesmo tempo, algo nasceu. Não era raiva. Era uma clareza que há muito não sentia. Um pensamento frio. Um despertar. Camila caminhou lentamente até o quarto do casal. Fechou a porta com cuidado, como se não quisesse incomodar. Sentou-se na beira da cama. O ar parecia pesado, pegajoso, como se o quarto tivesse absorvido a humilhação. À sua frente, o enorme armário de madeira permanecia fechado, como um baú cheio de memórias apagadas. Passou as mãos sobre os joelhos, sentindo o toque áspero do tecido de algodão. Viu seus tênis, velhos, com as bordas gastas. Levantou o olhar. No espelho do guarda-roupa viu o que Leonardo provavelmente via todos os dias. Uma mulher de rosto cansado. Cabelo mal preso, sem maquiagem, roupas sem forma. Mas por trás daquela imagem havia uma história. Havia uma mulher que, aos 20 anos, fora a mais brilhante de sua turma de literatura, que publicava contos em revistas culturais, que sonhava em dirigir uma editora, que tinha um caderno onde anotava palavras que achava bonitas. Palavras que agora não lembrava mais. Havia uma mulher que, quando conheceu Leonardo, escrevia poemas em guardanapos de café. Ele costumava guardá-los na carteira. Havia uma mulher que deixou tudo quando nasceu seu primeiro filho, que parou de escrever quando nasceu o segundo, que trocou seus cadernos por listas de compras, que trocou suas noites de leitura por madrugadas de febre, fraldas e leite. Levantou-se, movida por um impulso, abriu a porta do armário. Percorreu-o com o olhar. Todas as roupas penduradas em perfeita ordem. Cinzas, marrons, pretas. Roupas confortáveis. Roupas de casa. No canto, coberto por uma capa plástica, estava o vestido vermelho. Aquele vestido que comprou há 3 anos, quando pensou que poderiam sair para jantar em seu aniversário. Ela o experimentou às escondidas.
Sentiu-se linda. Mas então Leonardo disse: "E isso? Não acha que está velha para esse tipo de roupa? Não estamos numa novela, Camila." Parece desesperada. Nunca a usou. Camila estendeu a mão, puxou a capa. O vermelho ainda estava ali, vivo, desafiador. Pegou-o com as duas mãos. Sentiu o toque suave do tecido, ainda novo. Fechou os olhos por um instante. Não sabia o que faria. Só sabia que nunca mais se sentiria invisível. Nunca mais. Ao longe, ouviu Leonardo dizer: "Bom, de qualquer forma vou sozinho. Melhor assim. Assim não passo vergonha. A gente se vê no escritório." Silêncio. Camila pendurou o vestido fora do armário, deixou-o pendurado na porta, à vista. A porta do quarto se abriu de repente. Leonardo entrou sem bater. "Camila? Onde você estava? Pensei que fosse ao mercado. E essas chaves no chão?" Ela se virou lentamente. Olhou para ele. O rosto dele era uma mistura de confusão e desconforto. Como se soubesse que algo havia mudado, mas não soubesse o quê. "Você me considera uma ratinha de esgoto?" perguntou ela em voz baixa, mas firme. Ele demorou a reagir. "O quê? O que você está dizendo? O que eu ouvi você dizer para o Marco?" Leonardo se enrijeceu. Depois riu, nervoso. "Ah, Camila, você está tirando as coisas do contexto. Você sabe como nós, homens, somos, brincando. Era só um jeito de falar." "De falar o quê? Que eu te envergonho? Que prefere ir sozinho do que comigo?" Leonardo bufou, cruzando os braços. "Não seja dramática. Era uma conversa privada. Além disso, se você se arrumasse um pouco, não estaríamos tendo essa conversa." O tapa não foi físico, mas soou como se fosse. "Você tem ideia de tudo o que deixei por você?" "Deixar o quê, Camila? Seus contos? Suas fantasias de escritora? Quantas vezes vamos falar sobre isso?" Ela olhou com uma mistura de tristeza e decepção. "Você não sabe quem eu sou. Não faz ideia. Você é minha esposa. E se for ao evento, por favor, vista algo decente. Não me faça me arrepender." Camila não respondeu. Apenas foi até o banheiro, fechou a porta com calma. Olhou-se novamente no espelho. Não chorou. Nem uma lágrima. Porque entendeu que chorar seria dar poder. E Leonardo já não tinha poder sobre ela. Naquela noite, enquanto ele dormia, Camila desceu até o escritório. Abriu a gaveta onde guardava seu velho caderno. Ainda estava ali, empoeirado, cheio de tinta azul, rabiscos e frases pela metade. Acariciou-o como quem acaricia um filho adormecido. Acendeu o abajur. Começou a escrever. "O dia em que você me chamou de ratinha de esgoto foi o dia em que entendi que eu vivia debaixo da terra, porque amei alguém que nunca pensou em me tirar de lá. Agora, saio sozinha. E não olharei para trás." Quando terminou de escrever, sentiu-se mais leve. Não feliz, mas viva. Consciente. Na mesa de cabeceira, o vestido vermelho parecia respirar, como se soubesse que seu momento estava chegando. Não haveria confrontos. Apenas uma transformação silenciosa, lenta, irreversível. E Leonardo ainda não sabia. Mas perderia Camila para sempre. Não porque ela fosse embora, mas porque já não seria a mesma mulher que ele acreditava ter. A ratinha de esgoto não existia mais. Ela estava se tornando algo mais. Algo que Leonardo não poderia controlar, nem deter. Na manhã seguinte, o silêncio era denso. Leonardo tinha saído cedo para o escritório, como costumava fazer quando sabia que havia ultrapassado um limite. Camila o ouviu sair, ouviu a porta se fechar e o carro se afastar sem despedida. Não se importou. Também não doeu. Porque algo dentro dela estava mudando com uma rapidez que nem ela mesma conseguia compreender. O vestido vermelho continuava pendurado na porta do armário, como uma promessa, como um desafio. Cada vez que Camila passava pelo quarto, olhava de relance. Já não havia medo. Não havia vergonha. Apenas uma certeza em seu peito. Naquela noite, ela não seria invisível. Iria àquele evento e caminharia entre aquelas pessoas que, por anos, a haviam visto como um enfeite apagado do bem-sucedido Leonardo Ramírez. Mas dessa vez seria diferente. Dessa vez, todos olhariam.
Passou a manhã em silêncio, arrumando a casa quase por inércia, enquanto sua mente não parava de pensar nos últimos anos, em como havia se anulado, apagado, diminuído. Lembrou-se de aniversários em que preparou banquetes para 20 pessoas e nem sequer recebeu um obrigado. Lembrou-se de jantares de família em que Leonardo falava durante horas sobre suas conquistas enquanto ela mal pronunciava uma palavra. Lembrou-se de como, cada vez que tentava retomar sua escrita, ele dizia que era melhor se concentrar em coisas úteis. Mas o mais brutal era que ela havia permitido isso. Ao meio-dia, sentou-se na sala de jantar com um caderno novo. Escreveu uma única frase, grande, com traço firme: "Esta noite nascerá outra Camila." Depois fechou o caderno, respirou fundo e subiu para o quarto. Era hora de se preparar. Abriu a gaveta de maquiagem que não tocava havia anos. Pó vencido, lápis secos, batons derretidos pelo calor, separou o que ainda podia usar. Lavou o rosto, penteou-se com calma. Soltou o cabelo. Notou, surpresa, que ele estava mais comprido do que imaginava. Tinha ondas suaves que antes ela alisava, domesticava, escondia. Dessa vez, não. Dessa vez, deixou que fossem como eram. Quando se olhou no espelho, houve um instante de dúvida. Mas durou pouco. Pegou o vestido. Despiu-se com calma. O tecido vermelho acariciou sua pele como se a conhecesse. Vestiu-o com cuidado. Fechou o zíper lateral. Girou-se diante do espelho. E lá estava. Camila. Não a mãe. Não a esposa. Não a empregada doméstica sem salário. Ela. A mulher que havia enterrado. Estava viva. O vestido abraçava sua cintura, deixava à mostra os ombros, a clavícula. Não era vulgar. Era elegante. Poderoso. Intenso. Como um grito contido durante anos. Colocou brincos dourados que havia guardado para ocasiões especiais. O que poderia ser mais especial do que aquela noite? Procurou no armário sapatos de salto preto. Mal se lembrava de andar com eles. Mas o faria. Às 6h30, Leonardo entrou em casa. Camila chamou da sala. "Temos que estar no restaurante às 7h30. Você está pronta?" Silêncio. Camila repetiu, impaciente. Ela desceu as escadas sem pressa. Passo firme. Cabeça erguida. Leonardo estava de costas, abotoando o relógio. Quando ouviu os saltos, virou-se. E congelou. Seus olhos percorreram Camila de cima a baixo. O vestido. O cabelo solto. A maquiagem sutil, mas impecável. Os lábios vermelho vinho. A postura. Não soube o que dizer. Pela primeira vez em anos, as palavras lhe faltaram. O que está fazendo com esse vestido?" "Vou com você ao evento", respondeu ela com voz tranquila. "Isso é demais", murmurou. "Não é necessário. Vão pensar o que quiserem. E eu vou ser quem sou." Leonardo não insistiu. Por que não podia? Porque não tinha como. Apenas abaixou a cabeça e pegou as chaves do carro. O caminho até o restaurante foi silencioso. Ela olhava pela janela. Ele, de vez em quando, a olhava de relance. Como se ainda não a reconhecesse. Como se não soubesse se devia sentir orgulho ou ameaça. Chegaram ao salão do Hotel Imperial. Grandes portas de madeira, carpete vermelho, luzes quentes, música instrumental ao vivo. O evento de aniversário da construtora reunia todos os anos os altos executivos, suas esposas, os novos talentos e os investidores. Leonardo ofereceu o braço. Camila hesitou. Depois aceitou, mas segurou apenas pela ponta dos dedos. Um gesto mínimo. Um detalhe. Mas ele sentiu. Quando cruzaram a porta do salão, aconteceu. O silêncio não foi absoluto, mas foi perceptível. Os olhares se voltaram para eles quase por instinto. As conversas se interromperam por alguns segundos. Camila sentiu, viu, respirou. Uma mulher de uns 50 anos, esposa do diretor financeiro, sussurrou para a outra. "É ela? A mesma?" "Não pode ser", respondeu a outra. "Está irreconhecível. Parece outra pessoa." Camila caminhou ereta, com meio sorriso que não mostrava nem uma gota de insegurança. Não era arrogância. Era uma calma diferente. Uma segurança conquistada. Ao chegar à mesa principal, o diretor da empresa, Dom Federico Alcântara, levantou-se para cumprimentá-la.
Senhora Herrera, esta noite a senhora eclipsa todas as outras, disse, beijando-lhe a mão. E não me tome por bajulador. É uma afirmação objetiva. Leonardo riu nervoso. Camila respondeu com uma inclinação elegante de cabeça. Obrigada, Dom Federico. É um prazer estar aqui. Durante o jantar, os comentários continuaram. As esposas dos colegas a observavam com uma mistura de admiração e inveja. Alguns homens a olhavam discretamente, fingindo interesse no cardápio. Camila se mantinha serena. Comia com delicadeza. Respondia com inteligência. Ouvia com atenção. Leonardo, por outro lado, estava inquieto. Bebia mais do que o habitual. Ria alto demais. Fazia piadas tolas. Sua inquietação era evidente. Como se o brilho da esposa o fizesse sentir-se à sombra. Depois da sobremesa, começaram os discursos. Camila levantou-se discretamente. Foi ao toalete. O espelho do banheiro refletia uma mulher diferente. Já não era uma questão de aparência. Era o olhar. Havia vida. Decisão. Dor também, mas não aquela que paralisa. A que desperta. Saiu do banheiro e caminhou por um corredor lateral. Uma porta entreaberta chamou sua atenção. Uma pequena sala de descanso, usada pelo pessoal do hotel. Ouviu vozes. Reconheceu uma. Leonardo. Você está incrível, Natália. Essas costas descobertas, você vai me colocar em apuros, dizia ele em tom baixo. E o que você faz com essa esposa vestida como se fosse atriz de novela? Respondeu a outra voz, jovem, feminina, zombeteira. Por favor, Camila está bonita hoje, mas não se engane. Continua sendo uma ratinha de esgoto com sorte. Isso não dura nem uma semana. O nosso é outra coisa. Risos abafados. Camila recuou. Não por medo, por nojo, por vergonha alheia, por perceber que o monstro não apenas vivia com ela. Dormia em sua cama. Fazia-lhe promessas. Fingia ser marido. Não fez barulho. Não se quebrou. Não entrou gritando. Apenas respirou fundo. Alisou o vestido. Voltou ao salão. A música já havia começado. Uma melodia suave enchia o ambiente. Vários casais estavam na pista de dança. Leonardo a procurou com o olhar quando a viu voltar. Caminhou até ela, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Vamos dançar? Depois. Estou apreciando minha taça de vinho, disse ela com um sorriso cortês. E foi até o bar. De longe, ela o observou. Viu abraçar Natália para uma foto em grupo. Viu-o trocar olhares com outras mulheres. Viu-o ser o mesmo de sempre, mas agora ela já não era a mesma. Não iria chorar. Iria planejar. Do canto mais iluminado do salão, Camila sorriu para uma foto que a esposa de um gerente pediu. Ao vê-la, outra mulher se aproximou. Desculpa, você é a esposa de Leonardo Ramírez? Sim. Nos conhecemos? Não, mas eu precisava dizer, você está parecendo uma estrela esta noite. De verdade. Obrigada, respondeu Camila. Acho que é porque esta noite decidi ser eu. Leonardo a observava de longe. Algo em sua expressão havia mudado. Já não era controle. Era dúvida, desconcerto e um traço de medo. O vestido vermelho não a havia transformado apenas por fora. Era o primeiro tijolo na reconstrução de uma mulher que havia sido enterrada viva por anos. E agora, emergia. Vermelha, firme e livre. Camila observava o salão de seu canto, segurando uma taça de vinho que já nem lembrava ter pedido. A música soava elegante, fingindo uma harmonia que ela sabia que não existia. Em cada mesa se misturavam sorrisos forçados, casamentos em ruínas bem maquiados, egos disfarçados de sucesso. E lá estava ela. No meio de tudo, vestida de vermelho como uma declaração de guerra. Sabia perfeitamente o que tinha ouvido atrás daquela porta. Seu marido, abraçando uma mulher muito mais jovem, rindo dela com a crueldade de quem se sabe impune. Continua sendo uma ratinha de esgoto. Ela não esqueceu. Cada palavra ainda pulsava em sua cabeça. Mas naquela noite não seria ela quem desabaria. Não mais. Ao longe, Leonardo continuava fingindo. Sorria, posava para as câmeras, conversava com os diretores como se não carregasse o veneno da própria traição. Natália, com seu vestido preto justo e seu sorriso ensaiado, caminhava ao lado dele como uma sombra provocante,
como se não soubesse ou não se importasse com o lugar que ocupava. Camila deixou a taça no balcão e avançou com passo lento. Cada salto sobre o mármore ressoava como um metrônomo. Sua respiração era calma. Suas mãos, serenas. Dirigiu-se ao palco onde momentos antes haviam sido feitos os discursos de aniversário. Um jovem assistente de som falava com o DJ. Com licença, disse Camila com tom firme. Poderia me emprestar o microfone por um momento? O jovem a olhou, desconcertado. A senhora tem alguma participação? Vou ter agora. O DJ hesitou, mas algo em seu olhar o convenceu. Assentiu em silêncio e lhe entregou o microfone. Camila subiu ao palco. Não pediu permissão. Não anunciou nada com pompa. Parou no centro, iluminada por uma das luzes principais. Seus lábios vermelhos, seu olhar direto, seu vestido como um estandarte. Levantou o microfone com a mão direita. E falou. Perdoem a interrupção. As conversas cessaram. As taças pararam no meio do caminho. Os olhares giraram como agulhas magnetizadas. Sei que esta noite é de celebração, mas vou tomar apenas 1 minuto. Preciso dizer algo. Algo importante. E acho que mereço fazê-lo em voz alta. O silêncio se adensou. Leonardo franziu o senho. Natália o olhou. Uma gota de suor desceu pela têmpora de um dos gerentes. Quero agradecer a todos pelos elogios, pelos comentários, pelos olhares também. Muitos deles me lembraram que ainda estou viva, que continuo sendo mulher, que não estou condenada a desaparecer atrás de um sobrenome ou de uma etiqueta de esposa silenciosa. Respirou. Não tremia. Mas esta noite também me serviu para abrir os olhos. Para entender que alguém pode viver debaixo da terra muitos anos sem perceber que a terra já cheira a tumba. Esta noite decidi sair dali. E em homenagem a essa decisão, quero compartilhar algo com vocês. Leonardo deu um passo à frente. Camila disse em voz alta. Desça, por favor. O que está fazendo? Ela o olhou de cima, com a altura de quem já não se arrasta. Estou dizendo a verdade. Algo que você não faz há muito tempo. Houve um murmúrio. O diretor-geral inclinou a cabeça. Esta noite descobri que meu marido, Leonardo Ramírez, tem sido infiel com uma funcionária desta empresa. E não é a primeira vez. Mas será a última. Porque esta será nossa última noite juntos. O golpe foi seco, frontal, sem anestesia. As faces dos presentes formaram um mural de reações. Surpresa. Vergonha alheia. Algumas mulheres aplaudiram em silêncio. Outros baixaram o olhar. Natália levou a mão ao pescoço. Leonardo empalideceu. Camila, você está exagerando, tentou. Não. Só estou contando o que você esconde. Estou cansada de fingir. Esta noite me vesti para mim. Para me lembrar que não nasci para ser uma ratinha de esgoto, nem para suportar suas mentiras. O murmúrio aumentou de tom. O diretor-geral se levantou. Ia dizer algo, mas Camila ergueu a mão. Não se preocupem. Não quero causar escândalo. Só dizer a verdade. Por que devo isso a mim mesma? Por que me calei demais? Por que chega? Deixou o microfone sobre o púlpito. Desceu do palco caminhando com uma calma que beirava o sagrado. O salão estava em choque. Leonardo parecia flutuar fora de seu corpo. Não sabia se corria até ela ou se fugia. Camila foi até o balcão. Pediu outra taça de vinho. As mãos não tremiam. Estava em paz. Aquele tipo de paz que chega depois de incendiar uma floresta cheia de mato. Isso foi impressionante, disse uma voz suave à sua direita. Ela se virou. Um homem alto, de terno cinza e barba perfeitamente aparada. Olhos cor-de-mel, olhar acolhedor. Julián Ortega. Novo arquiteto da empresa. Já o tinha visto de longe antes. Nunca haviam falado. Obrigada, disse Camila. Não sei se é apropriado neste momento, mas poderia me conceder esta dança? Ela o olhou. Por um segundo hesitou. Não por ele, por si mesma. Mas depois assentiu. Sim, quero dançar. Ele lhe ofereceu a mão. Caminharam até o centro do salão. A música recomeçou. Um bolero suave começou a tocar. Julián a segurou com delicadeza, como se sustentasse algo frágil, mas valioso. Meu nome é Julián, disse ele. E só queria te dizer,
você foi a pessoa mais corajosa que vi em anos. Camila apoiou uma mão em seu ombro. Não me sinto corajosa. Só cansada. Às vezes é a mesma coisa, respondeu ele. Era preciso alguém que dissesse o que muitas pensam. Camila se deixou guiar. Ele dançava com elegância, sem pressa. Não havia tensão. Não havia julgamento. Apenas respeito. Você sempre trabalhou na empresa? Perguntou ela. Só faz alguns meses. Fui contratado para o novo projeto de habitação vertical. Não conhecia ninguém. Mas agora, sinto que te conheço um pouco mais do que aos outros. Ela sorriu. Pela primeira vez naquela noite, sorriu sem peso. Sabe o que é mais irônico? Disse ela. Eu achava que estava quebrada. Invisível. Hoje à noite descobri que só estava adormecida. Você nunca foi invisível, sussurrou Julian. Só estava cercada de pessoas cegas. Naquele instante, Camila sentiu algo profundo. Não era paixão, nem mesmo atração. Era algo mais essencial. O reconhecimento de ser vista. Finalmente. Sem julgamento. Sem obrigação. Leonardo os observava de um canto. Seu rosto, antes arrogante, agora era um mapa de raiva, confusão e medo. Observava sua esposa dançando com outro homem. Sorrindo. Brilhando. Sem ele. Quando a música terminou, Julian fez uma leve reverência. Foi uma honra, Camila. Foi sim, disse ela. Obrigada por não me tratar como uma vítima. É que você não é. Camila voltou ao bar. Vários convidados se aproximaram dela com palavras de apoio. Até o diretor-geral, que, em voz baixa, sussurrou. Nunca vi nada assim nesses eventos. E confesso que fico feliz por ter presenciado. Mulheres como você fazem os covardes tremerem. Camila agradeceu. Ficou um momento sozinha, bebendo seu vinho, olhando as luzes. No fundo, o fogo continuava, ardendo com força. Mas já não era fogo de destruição. Era fogo de nascimento. Leonardo se aproximou. Seu rosto era uma mistura de arrogância ferida e súplica desajeitada. Camila, precisamos conversar. Não. Como assim, não? Não tenho nada a te dizer. Eu disse tudo lá em cima. Você enlouqueceu? Quer arruinar minha carreira? Minha reputação? Você a arruinou. Eu só acendi a luz. Leonardo engoliu em seco. Podemos resolver isso. Se você falar com o diretor, se disser que foi um mal-entendido. Um mal-entendido? Eu te ouvi dizer que eu era uma rata de esgoto. Enquanto beijava outra mulher. Não foi um mal-entendido, Leonardo. Foi um desprezo contínuo. Por anos. Ele a olhou sem saber o que dizer. Você vai se arrepender disso, Camila. Ela bebeu o último gole. Já me arrependi por 15 anos. Desta vez, não. E o deixou ali, entre a fumaça de sua arrogância desmoronada e o eco de sua própria miséria. Camila caminhou em direção à saída. O ar da noite estava mais frio, mas também mais limpo. Uma liberdade crua, real, sem enfeites. O vestido vermelho se movia a cada passo, como uma bandeira de conquista. Porque o que Camila havia conquistado naquela noite não era a tensão de uma sala cheia. Era algo mais profundo. Ela havia se conquistado. Depois de anos de esquecimento. Depois de ser enterrada pelas expectativas, pelo medo e pelo conformismo. Ela havia emergido. Viva. Ferida. Mas viva. E pronta para escrever um novo capítulo. Em seus próprios termos. Camila fechou a porta de casa com a mesma calma com que havia deixado o salão do evento. Não pendurou o casaco, não tirou os saltos. Caminhou direto para a sala de jantar, onde ainda restavam vestígios do jantar que havia preparado horas antes para Leonardo, uma refeição que ele não provou. A toalha branca tinha uma mancha de vinho que agora lhe parecia simbólica, como se toda sua vida com ele tivesse sido isso. Uma aparência branca, com manchas que todos fingiam não ver. Deixou a bolsa sobre a mesa. Olhou-se no espelho do hall. A maquiagem estava intacta. O olhar, mais firme do que nunca. O vestido vermelho, levemente amassado na altura da cintura, ainda mantinha aquela presença desafiadora. Não se despiu. Não tinha pressa. Estava desperta. O silêncio da casa já não era opressor. Pela primeira vez em anos, era liberdade. Às 2 da manhã, Leonardo chegou.
Bateu a porta com força. Camila não se assustou. Esperava por ele, não por submissão, mas porque queria encerrar o assunto cara a cara. Ele entrou como um furacão, com a gravata solta, o rosto vermelho de álcool e fúria. Que diabos foi aquilo, Camila? Gritou assim que cruzou o limiar da sala de jantar. Que tipo de cena você achou que tinha o direito de fazer? Ela permaneceu sentada, as pernas cruzadas, a taça de vinho na mão, o rosto inabalável. Não foi uma cena. Foi a verdade. Verdade? Você sabe o que fez? Me expôs diante dos meus chefes, dos meus colegas. Arruinou minha reputação. Ela tomou um gole. Depois olhou direto para ele. Eu não te expus, Leonardo. Eu te revelei. Só acendi a luz em um quarto que você mantinha escuro há anos. Ele cerrou os punhos. Andava em círculos como um animal enjaulado. E você acha que vai sair dessa como se nada? Acha que a empresa vai te aplaudir? Está delirando. Me deixou como um idiota. Você não faz ideia das consequências que isso vai ter. E não só para mim, para você também. Porque se pensa que vai sair daqui levando a casa, o carro ou a pensão, está enganada. Camila se levantou. Devagar. O vestido vermelho caiu com elegância até os tornozelos. Não parecia afetada pelas ameaças. Você realmente acha que me importam a casa, o carro ou o seu dinheiro? A única coisa que quero é a minha liberdade. E já a tenho. Então ameace quem quiser, mas não a mim. Não mais. Leonardo bufou. Você não vai embora. Não vai me deixar como vilão. Porque as pessoas não sabem quem você é de verdade. Se soubessem o que eu aguentei. Camila o interrompeu com uma risada suave. Não zombeteira. Apenas cansada. O que você aguentou? Você, que viveu no luxo, enquanto eu criava nossos filhos sozinha, enquanto enterrava meus sonhos, enquanto você me dizia o que vestir, como falar, quando calar. E agora quer se fazer de vítima? Leonardo a olhou com ódio. Mas por trás desse ódio havia algo pior, medo. Pela primeira vez, ele a olhava sem poder manipulá-la. Vai embora? Vai jogar tudo fora por um impulso? Por uma noite? Não foi uma noite. Foi uma vida inteira esperando que você visse quem eu sou. Não espero mais. Camila subiu as escadas. Leonardo ficou embaixo, mudo, derrotado, tentando encontrar uma saída que já não existia. No quarto, abriu o armário e tirou uma mala. Não foi por impulso. Não era fuga. Era estratégia. Dobrar as roupas. Separar o necessário. Guardar os documentos importantes. Cada movimento era uma afirmação. Enquanto arrumava, o telefone vibrou. Era uma mensagem de Mariana, esposa de um dos gerentes. Camila, só quero te dizer que todas nós te vimos esta noite. E muitas te invejamos. Não pelo vestido, mas pela coragem. Obrigada por fazer o que nós não tivemos coragem. Outra mensagem. De Rebeca, ex-colega de faculdade que estava no evento. Estou chorando. Seu discurso me devolveu algo que eu tinha perdido. Estou com você. Camila sorriu tristemente. Não buscava aplausos. Mas saber que sua voz tinha ido além da raiva a confortava. A terceira mensagem era diferente. Um número desconhecido. Uma imagem anexada. E um texto curto. Isto aconteceu semanas antes. Você merece saber. Abriu a foto. Leonardo e Natália. Se beijando no escritório, à plena luz, se acariciando como dois adolescentes. A data marcava 3 semanas antes. Camila ficou olhando para a tela por vários segundos. Não foi a traição que doeu. Foi a confirmação de que ele nunca teve a menor intenção de mudar. Era preciso romper tudo, pela raiz. Às 5 da manhã, com a mala pronta, desceu as escadas. Leonardo dormia no sofá. De barriga para cima, roncando, como se nada tivesse acontecido. Camila parou para olhá-lo. E pela primeira vez, não sentiu raiva, nem dor, nem desejo. Sentiu pena. Abriu a porta, atravessou a rua. Pegou um táxi. Pediu ao motorista que a levasse para a casa da irmã. Enquanto o carro avançava pelas ruas desertas, o telefone voltou a vibrar. Era uma mensagem de Julian. Sei que é muito cedo. Mas não consegui parar de pensar em você.
Obrigado por nos ensinar algo esta noite. Gostaria de almoçar comigo esta semana? Camila leu várias vezes. Hesitou. E se fosse pena? E se fosse curiosidade disfarçada de admiração? Depois se lembrou de como ele a olhou. Como se visse cada ferida, cada fogo, e não se assustasse. Como se visse além do vestido vermelho. Respondeu com um simples: sim, eu gostaria. Horas depois, sua filha mais velha, Carolina, de 22 anos, chegou à casa da tia. Tinha visto o vídeo que alguém subiu do evento. Metade do escritório o havia compartilhado. Chorava ao entrar. Mamãe, você está bem? Camila a abraçou. Estou melhor do que nunca. Carolina segurou o rosto dela. Você é mais forte do que pensa. Tenho tanto orgulho de você. Camila sentiu, pela primeira vez em anos, que havia feito algo verdadeiramente importante. Não apenas por ela, por sua filha, pelas que viriam depois. A dignidade tem um preço. Às vezes custa casamentos. Às vezes famílias. Às vezes uma vida inteira. Mas Camila estava disposta a pagá-lo. Porque, pela primeira vez, o que recebia em troca valia mais. Muito mais. Camila acordou no quarto da irmã com a luz do sol entrando pela janela. Dormira profundamente, sem sonhos, sem sobressaltos. Era como se seu corpo, após anos de alerta silenciosa, finalmente entendesse que podia baixar a guarda. Na casa, ouvia-se o som da cafeteira, os passos das crianças se preparando para a escola, a vida cotidiana de quem ainda tinha intacta a estrutura familiar. Ela já não estava mais nessa estrutura. E longe de assustá-la, isso lhe trazia paz. Levantou-se com uma ideia clara na cabeça. Tinha se calado por tempo demais. E agora que falava, devia fazê-lo direito. Com voz. Com firmeza. Com verdade. Ligou o laptop e abriu um documento em branco. Título: arquivo sem pensar. Meu marido me chamou de ratinha de esgoto. O cursor piscava na linha. Era provocador, sim. Mas era a frase exata que a despertou. Que a trouxe de volta à vida. E ela não pensava em suavizá-la. Começou a escrever como se alguém tivesse aberto uma comporta dentro dela. A história saiu sozinha. Crua. Direta. Sem vitimismo, mas também sem disfarce. Falou dos anos em silêncio, do abandono emocional, do esquecimento de si mesma, do jantar em que ele não a olhou, do vestido vermelho. De como ouviu sua voz falando com outra mulher como se ela fosse uma coisa sem valor. Como se não tivesse história. Como se não tivesse alma. Quando terminou, leu tudo em voz alta. Soava poderosa. Aterradora. Humana. Depois enviou o texto a uma velha amiga da universidade que agora dirigia uma revista digital focada em temas de mulheres e sociedade. Não se passaram nem 3 horas quando a resposta chegou. Sua amiga escreveu em maiúsculas: publicamos isso ainda hoje. Naquela tarde, o artigo apareceu na capa do site com uma ilustração em tons de vermelho e cinza. Em menos de 1 hora, começaram os comentários. Primeiro tímidos. Depois massivos. O texto viralizou como um incêndio em uma floresta seca. Mulheres de todos os lugares comentavam, compartilhavam, agradeciam. Tornou-se um espelho para milhares que não sabiam como dar nome ao próprio abandono. Camila não sabia se ria ou chorava. Recebeu dezenas de mensagens. Algumas de antigos colegas da universidade. Outras de desconhecidas que lhe contavam suas histórias. Mas houve uma que a tocou fundo. Era de uma mulher de 62 anos. Fui uma ratinha de esgoto por 40 anos. Hoje vou comprar um vestido vermelho. Obrigada. Camila fechou o laptop com as mãos trêmulas. Tinha feito algo que não apenas a libertava. Estava tocando vidas. E isso tinha um peso, uma responsabilidade. E também uma dignidade que não pretendia largar. A ligação chegou naquela mesma noite. Era da diretora da revista. Queriam oferecer-lhe uma coluna fixa, que escrevesse com sua voz, com seu estilo, que fosse uma bandeira. Camila aceitou com uma mistura de nervosismo e emoção. Voltaria a escrever, mas desta vez com um propósito maior. No dia seguinte, foi ao salão de beleza. Cortou o cabelo. Não muito, mas o suficiente para marcar um novo começo. Deixou as ondas soltas, com um toque de volume. Tingiu algumas mechas acobreadas.
Quando se olhou no espelho, não se reconheceu. Mas gostou. Era ela. Sem medo. Naquela semana também comprou roupas novas. Não caras, mas vibrantes. Cores que lhe devolviam a alma. Já não se vestia para disfarçar, nem para agradar. Vestia-se para lembrar-se de que estava viva. Julian a convidou para almoçar na quinta-feira. Escolheu uma pequena cafeteria com estantes de livros, em uma esquina tranquila. Camila chegou cedo. Sentou-se perto de uma janela. Respirou fundo. Quando ele chegou, trazia uma flor embrulhada em papel de jornal. Uma só. Amarela. Não queria parecer piegas, disse, mas achei que essa cor combina com você agora. Camila sorriu. A flor parecia saída de uma aquarela. Conversaram por horas. Sobre livros, música, comida. Nada de casamentos. Nada de traições. Julian não lhe perguntou nada. Apenas ouvia. E isso, para ela, era novo. Desconcertante. Valioso. Sabe? Disse ele em um momento, enquanto folheava um livro de poesia. Eu te imaginava assim, entre livros. Como se fosse parte deste lugar. Ela o olhou. Eu me esqueci que pertencia a isso. A tinta. As palavras. Mas elas não se esqueceram de você, respondeu ele, com uma ternura que lhe estremeceu o peito. Quando se levantaram para ir embora, Julian a acompanhou até a saída. Pararam em frente à livraria. Era uma rua tranquila. O céu estava nublado. Camila. Diga. Posso fazer algo imprudente? Ela não respondeu. Apenas o olhou. Julian se inclinou e a beijou. Não com ansiedade. Não com desejo. Com ternura. Com respeito. Com admiração. Foi um beijo curto, mas denso. Ela fechou os olhos. Sentiu que, pela primeira vez, alguém a beijava sem querer moldá-la. Quando se separaram, ele sorriu. Obrigado por não dizer não. Obrigada por não me pedir permissão. Ambos riram. Nos dias seguintes, Leonardo apareceu 2 vezes na casa da irmã. A primeira vez com flores. A segunda, chorando. Disse que estava confuso. Que Natália não significava nada. Que não sabia por que tinha feito o que fez. Camila, você me conhece. Você sabe que eu sou assim, mas isso não quer dizer que eu não te ame. Ela o olhou por um longo tempo. O que você sente não é amor. É necessidade. E eu já não sou necessária para você. Você não pode fazer isso comigo. Você e eu temos uma história. Sim. E essa história terminou. E se eu prometer mudar, então mude a si mesmo. Mas não me use como desculpa. Ela o expulsou da casa. Fechou a porta. E nunca mais a abriu. 3 dias depois, enquanto preparava um artigo sobre relacionamentos tóxicos para sua nova coluna, recebeu uma mensagem de Natália. Preciso falar com você. Sei que isso pode parecer loucura, mas há algo que você precisa saber. Camila não respondeu imediatamente. Natália era, em teoria, sua inimiga. A jovem amante. A outra. Mas algo naquela mensagem tinha um tom diferente. À noite, decidiu responder. Estou ouvindo. O que veio depois a deixou em silêncio por vários minutos. Natália contou que estava grávida. Que Leonardo sabia. E que havia pedido que ela abortasse. Que lhe prometera ficar com ela se ficasse calada, se não fizesse escândalo. Que depois do evento, ele desapareceu. Que não atendia às ligações. Que dissera que Camila estava louca. Que tudo era um show. Que ela era obsessiva. Camila não respondeu. Não ofereceu consolo. Mas também não julgou. Só pensou em uma coisa. Leonardo era um homem que destruía tudo que tocava. E ela havia conseguido escapar. Naquela noite, escreveu outro texto. Deu-lhe o título, Nem Todas as Mulheres Somos Inimigas. Falou sobre como o sistema colocava as mulheres umas contra as outras. Sobre como o verdadeiro inimigo não era Natália. Era a mentira sustentada. O patriarcado disfarçado de romance. A traição institucionalizada. O artigo foi ainda mais compartilhado que o anterior. Camila tornou-se uma voz. E cada vez que se olhava no espelho, já não via ruínas. Via alicerces. E sobre eles, começava a construir uma vida que, pela primeira vez, lhe pertencia. Sem medo. Sem correntes.
E com a certeza de que ninguém, nunca mais, lhe diria que era menos do que era. A mensagem chegou numa quinta-feira, no final da tarde, enquanto Camila respondia e-mails atrasados da revista. A caixa de entrada tinha sido um caos nas últimas semanas desde a publicação do seu segundo artigo, e embora o ritmo fosse exaustivo, ela não reclamava. Tinha propósito, tinha palavras, tinha voz. Mas aquela mensagem a deteve. Camila, não sei se você tem um segundo. Tenho tentado escrever isso há dias. Tenho vergonha. Tenho medo. Mas também preciso encerrar algo. Podemos conversar? Ainda estou na cidade. Se decidir que não, eu vou entender. Natália. Leu a mensagem 5 vezes antes de deixar o telefone virado para baixo. Natália. A mesma mulher que esteve nos braços do seu marido enquanto ela cuidava da casa, fazia jantares, esperava com as roupas passadas. A mesma que tinha sussurrado para Leonardo que ela era um estorvo, uma figura decorativa, um ratinho de esgoto maquiado de vermelho. Camila pensou em apagar. Pensou em deixar sem resposta. Mas não era a curiosidade que a movia. Era outra coisa. Uma intuição que lhe dizia que Natália não vinha com armas, mas com feridas. E que, talvez, as suas também merecessem ser vistas. Naquela noite, jantou sozinha. Julián tinha escrito, mas ela ainda não respondeu. Não por desinteresse, mas porque sua mente estava em outro lugar. No dia seguinte, respondeu a Natália com uma mensagem breve. Amanhã. 10 horas, café rústico. 1 hora. Chegou pontualmente. O café rústico era pequeno, com madeira clara e flores secas nas mesas. Um lugar sem pretensões, acolhedor, quase escondido entre os prédios de escritórios do centro. Camila pediu um chá de jasmim. Sentou-se junto a uma janela. O sol entrava oblíquo e suave. 20 minutos depois, viu Natália entrar. Estava sozinha, sem maquiagem. Olheiras marcadas. Um casaco cinza que parecia grande demais. Nada restava da mulher que havia brilhado na festa, com aquele vestido preto apertado e sorriso confiante. Agora era uma sombra. E sua gravidez mal se notava, uma curva leve que só se percebia se olhasse com atenção. Natália se aproximou com passos lentos. Camila não se levantou. Apenas a olhou. Obrigada por vir, disse Natália ao sentar-se diante dela. Camila assentiu, sem responder ainda. Não espero que me perdoe. Nem sei bem por que pedi esta conversa. Acho que precisava, de uma verdade. Então comece, disse Camila. Sua voz não era fria, mas também não era calorosa. Era o tom exato de quem está disposta a ouvir, mas não a consolar. Natália abaixou o olhar. Juntou as mãos sobre a mesa. Sua voz tremia, mas não se quebrava. Leonardo me deixou assim que eu disse que estava grávida. Me bloqueou do telefone. De tudo. Disse que não tinha certeza se era dele. Que eu não complicasse. Que ele tinha muita coisa em jogo. E que você era louca. Que tinha inventado aquela história do microfone para arruiná-lo. Que sempre tinha sido uma amarga. Que ele estava me salvando de me tornar alguém como você. Camila apertou os dentes. Não por ciúmes. Por nojo. Pela imagem de Leonardo arrastando sua própria miséria de mulher em mulher, deixando ruína atrás. E você acreditou, respondeu Camila sem levantar a voz. Sim, disse Natália com os olhos úmidos. Porque eu também estava quebrada. Porque queria que alguém me dissesse que eu valia a pena. Porque fui tão estúpida a ponto de acreditar que a atenção dele era amor. Mas não foi. Não é. Nunca foi. Camila não disse nada. Deu-lhe espaço. Ele falava de você o tempo todo, continuou Natália. Mas não como você. Descrevia você como se fosse um peso. Como se fosse uma mulher que tinha desistido, que não tinha luz, que não tinha sonhos. E eu zombava. Dizia que você parecia a mãe dele. Ou sua sombra. E você estava em casa, criando seus filhos, lavando suas roupas, passando as camisas que ele usava para me levar para almoçar. Camila levantou o olhar. Não havia raiva em seus olhos. Apenas um cansaço antigo. E agora o que você quer, Natália? Não sei. Não vim pedir ajuda. Nem perdão. Vim porque não tenho mais ninguém a quem dizer isso. E porque percebi que você foi a única que teve coragem de romper o círculo. Você fez o que eu não consegui. Eu me tornei parte da corrente dele. E você a quebrou. Camila respirou fundo.
Por um instante senti um desejo muito humano de humilhá-la, de dizer que era merecido, que assim aprenderia. Mas depois pensou em quantas vezes ela também precisou de uma mão que não a julgasse. Então escolheu outra coisa. Escute bem. Não deixe que ele decida quem você é. Nem permita que você mesma o faça. Não seja mãe por medo. Nem se torne mártir. Este filho que você carrega não é uma armadilha nem uma cruz. É uma vida. E você decide se o cria com dignidade ou com pena. Mas nunca, nunca repita o que eu vivi. Não herde isso. Natália assentiu. Chorava agora em silêncio. Obrigada, disse ela. Não mereço. Mas obrigada. Camila se levantou. Pagou a conta. Antes de ir embora, parou. Não se culpe tanto. As mulheres não deveriam brigar por homens que não valem nada. Eles nunca fariam isso por nós. Saiu do café com o coração cheio. Não sabia se de paz ou de dor, mas cheio. E isso já era alguma coisa. Naquela mesma noite, Julian passou para buscá-la pela primeira vez sem avisar. Trazia uma caixa com comida chinesa e uma garrafa de vinho tinto. Não me odeie. Só pensei que você tinha cara de quem precisava de arroz com camarões. Camila sorriu e o deixou entrar. Comeram em silêncio no começo. Depois falaram de coisas leves. Quando terminaram, sentaram-se no sofá. Julian a olhou sério. Posso dizer uma coisa e prometer que não vou usar isso como pressão? Diga. Estou me apaixonando por você, Camila. Ela o olhou. Não se assustou. Não se espantou. Apenas sentiu aquele calor que vem quando algo bom está prestes a nascer. E se eu ainda tiver medo? Então eu espero. Não tenho pressa. Tenho paciência. E fé em você. Camila se recostou em seu ombro. Fechou os olhos. Obrigada por não querer me salvar. É que você não está quebrada. Só ficou em silêncio por tempo demais. 2 dias depois, recebeu uma ligação da produtora de um programa de entrevistas de televisão em horário nobre. Queriam que ela participasse de um segmento sobre mulheres que romperam com o abuso emocional. Tinham lido seus artigos. Queriam sua história. Não pelo sensacionalismo, pelo valor. Camila desligou. Ligou para a filha. Você acha que eu devo fazer isso? Claro. Faça por você. Por mim. Por todas as que não sabem como falar. Na semana seguinte, sentou-se diante das câmeras, com luz branca e microfone, e contou que havia silenciado por 20 anos. Não com lágrimas. Com palavras. Claras. Fortes. Humanas. As redes explodiram. As mulheres a citavam. A compartilhavam. A mencionavam. Mas o mais importante não foi isso. Foi que naquela noite, ao se olhar no espelho, já não viu Camila esposa, nem Camila mãe, nem Camila traída. Viu Camila, inteira, livre, e com uma história que, finalmente, era sua. 6 meses se passaram desde aquela entrevista que se tornou viral e mudou completamente o rumo da vida de Camila. 6 meses acordando todas as manhãs com o coração mais leve, com o peito menos apertado, com a certeza de que estava onde deveria estar. Sua rotina era diferente agora. Acordava cedo, sim, mas não para passar a camisa de ninguém, nem para preparar cafés da manhã com silêncios pesados ao fundo. Acordava para escrever, para pensar, para saborear seu café sem pressa, para colocar música e deixar o dia abraçá-la como quisesse. Tinha alugado um pequeno apartamento perto do centro, com paredes brancas e janelas amplas. A luz entrava como um bálsamo. Havia uma mesa de madeira ao lado da janela onde escrevia suas colunas semanais, e uma estante cheia de livros, alguns velhos, outros recém-comprados, com cheiro de papel novo. Sua escrivaninha estava bagunçada, mas era uma bagunça cheia de vida. Num canto do quarto, o vestido vermelho pendia como um troféu silencioso. Não o usou novamente, mas também não pensava em se desfazer dele. Era parte de sua história, parte do incêndio que a salvou. Sua coluna na revista se tornou uma das mais lidas do site. As mulheres lhe escreviam de todas as partes do país. Algumas apenas para agradecer, outras para contar histórias que estavam presas há anos. Cada mensagem era uma faísca que alimentava seu fogo interior. E embora ainda houvesse dias cinzentos, aqueles em que o passado surgia com suas garras sujas, Camila já não se deixava prender. Tinha aprendido a viver com as sombras sem permitir que a dominassem.
Julian tornou-se parte essencial dessa nova vida. Não invadia, não exigia. Estava presente. Aparecia com livros, com flores simples, com histórias sobre arquitetura ou sobre os vilarejos que queria visitar com ela. Era um homem que não tentava resgatá-la, mas acompanhá-la. Camila se surpreendia às vezes ao olhá-lo dormindo ao seu lado e sentir gratidão em vez de medo. Depois de ter amado a partir da necessidade e do sacrifício, aprender a amar a partir da paz era um presente que ainda não compreendia totalmente. Num sábado de manhã, foi convidada para dar uma palestra em uma fundação que apoiava mulheres em situação de violência emocional. O auditório estava cheio. Quase 200 mulheres, a maioria com os olhos cansados, com a alma cheia de feridas, com o coração querendo acreditar que ainda havia futuro. Camila ficou diante delas com um vestido azul marinho e o cabelo solto. Sua voz era firme. Não recitava um discurso. Contava uma verdade. Ela falou da mulher que acreditou que precisava mendigar carinho, do silêncio cúmplice, das palavras que matam devagar. Contou-lhes o que foi ouvir o marido chamá-la de ratinha de esgoto. O que foi olhar-se no espelho e não se reconhecer. Disse-lhes que muitas vezes pensou que o amor era aguentar, resistir, se perder. Mas não, isso era abandono, não amor. Não estamos aqui para ser redentoras de ninguém, disse ela. Não estamos aqui para curar traumas alheios à custa da nossa dignidade. O amor não se demonstra renunciando a si mesma. Demonstra-se com respeito, com verdade, com presença. Eu não saí de um relacionamento tóxico para encontrar um homem que me salvasse. Saí para me encontrar. E ao me encontrar, soube que merecia algo diferente. Algo limpo. Algo verdadeiro. O aplauso foi longo. Emocionado. Muitas choravam. Camila também. Não de tristeza. De alívio. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou Leonardo na porta do prédio. Havia meses que não o via. Vestia camisa branca, como sempre, e segurava um buquê de rosas vermelhas. O olhar estava úmido. Olheiras profundas. Já não era o homem altivo que um dia acreditou tê-la sob controle. Era outro. Um homem derrotado. Envelhecido por dentro. Preciso falar com você, disse ele assim que a viu. Não vou gritar. Só quero te dizer uma coisa. Camila ficou a uma distância prudente. Já não havia medo. Apenas uma sensação de distância emocional tão profunda que era como ver um estranho. Diga. Leonardo respirou fundo. Sinto sua falta. Errei. Perdi o que havia de mais valioso. Quero tentar de novo. Quero consertar o que quebrei. Ela o olhou. Olhou demoradamente. Não com ódio. Nem com rancor. Com a serenidade de quem enterrou alguém vivo sem precisar matá-lo. Você não pode consertar o que não entende, Leonardo. Você não sente falta de mim. Sente falta de ter controle. Sente falta de saber que eu estava ali, esperando, calada. Mas essa mulher não existe mais. Não vai me dar uma chance? Já te dei muitas. E você as usou para me pisar. Agora só tem espaço para o que me faz bem. E você não está nessa lista. Ele quis falar, mas ela girou a chave na porta e entrou. Não se ouviu uma batida forte. Apenas um clique. Simples. Definitivo. Na mesma semana, Julian a convidou para jantar no terraço, onde haviam almoçado pela primeira vez. O céu estava limpo. As luzes da cidade piscavam como constelações ao alcance do chão. Ela estava vestida de forma simples. Ele também. Não precisavam de máscaras. Depois do brinde, Julian tirou uma caixinha do bolso do paletó. Camila o olhou, sem sobressalto, mas com o coração acelerado. Não quero te prometer que nunca teremos problemas. Não quero te prometer que a vida será perfeita. Mas quero te prometer que nunca apagarei a tua luz. Que caminharei ao teu lado sem tentar te mudar, sem exigir que sejas menos para que eu seja mais. Quero viver contigo, no teu ritmo, com teus silêncios e teus fogos. Quer casar comigo? Camila fechou os olhos. Viu toda a sua vida passar como um rio. A casa cinza. As noites sem nome. Os anos de esquecimento. O vestido vermelho. As colunas. As mulheres que a escreveram. Sua filha a abraçando com orgulho. Natália chorando em uma cafeteria. E Julian, sempre ali, esperando sem pressionar, amando sem invadir. Sim, disse ela. Quero viver contigo.
Abraçaram-se enquanto as luzes da cidade brilhavam como se aplaudissem em silêncio. De um carro estacionado a poucos metros, Leonardo observava. A caixa de rosas ainda no banco. O olhar perdido. A alma em pedaços. Viu a mulher que um dia acreditou ter ajoelhada, agora erguida, feliz, amada. Viu o que perdeu. O que nunca valorizou. O que acreditou ser substituível. Camila não o viu. Nem o sentiu. Porque o passado já não tinha poder sobre ela. 2 semanas depois, Camila voltou a se colocar diante do espelho do hall. O mesmo onde um dia se viu destruída, com as chaves na mão e as palavras de Leonardo soando como lâminas no ar. Desta vez, o que viu foi diferente. Era ela. Completa. Serena. Luminosa. Não era perfeita. Tinha cicatrizes. Algumas visíveis. Outras bem escondidas. Mas já não pedia desculpas por ter sido quebrada. Aprenderá que ser quebrada não era o fim. Era o começo da reconstrução. E essa reconstrução não foi um milagre. Foi escolha. Foi processo. Foi coragem. Às vezes, a vida te arranca de ti mesma para que te busques a partir do vazio. Às vezes, a dor mais profunda é a única forma de Deus te dizer: desperta. Você não nasceu para sobreviver na sombra de ninguém. Nasceu para brilhar, mesmo que isso incomode quem não sabe olhar a luz. Deus não se engana quando te permite tocar o fundo. Ele o faz para que saibas de onde podes te levantar. Porque é daí, do mais profundo, que a alma aprende a voar. E Camila, depois de caminhar pelo inferno da indiferença, aprendeu a voar sem pedir permissão. A mulher do espelho não era uma ratinha de esgoto. Era uma rainha que havia sacudido a poeira e encontrado o caminho de volta para si mesma. E ali, bem ali, começou a verdadeira história. A dela. Aquela que ninguém jamais escreveria por ela. Porque agora, era ela quem segurava a caneta. Se esta história te comoveu, compartilhe com seus amigos e faça parte da mudança. Conte-nos nos comentários, o que você faria em uma situação semelhante? De onde você está nos assistindo? Adoraríamos saber. Muitas pessoas estão passando por situações parecidas. Esperamos que a voz delas viva em seu coração. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique nos links que estão aparecendo agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.